Marcos, sobre a questão da oralidade e a apropriação ideológica do discurso do Caldeirão. Como a gente pode hoje, nos dias de hoje, falar dessa questão, que é uma questão que, por vezes, não só aqui, mas em Pau de Colher, existem pessoas que chegaram lá, que nada tinham a ver, não fizeram pesquisa, foram para o Google e começaram a sair fazendo discursos sobre algo que é muito importante e que tem uma história a ser falada. Olha, essa narrativa sobre esse fenômeno religioso, tanto aqui como em Pau de Colher, na realidade começa a ser construída a partir da institucionalização. A igreja, junto ao Estado e junto à imprensa, começa um processo de deslegitimação durante a ocorrência, né, que era para poder fazer uma negativação da imagem do beato, dos protagonistas, que era para colocar ali como mistificar para poder justificar a intervenção. Então, esses protagonistas tinham que ser colocados como os algozes, né? Aquelas pessoas que vieram provocar desordem social, quando na realidade eles estavam provocando uma ordem social que ia contra todo o sistema estabelecido, ia contra as oligarquias, né? A questão do feudalismo do poder, que passava de família para família, que se eternizava no poder, a violência do Estado, que tinha todo o panorama histórico do Brasil, que vinha com a ditadura do Vargas, né, e que trazia esse anseio do fascismo, já no período, que é bem na efervescência da ascensão do fascismo, né, e que tudo isso provocou essa polarização, né? O fenômeno foi legítimo, o fenômeno não foi legítimo. Nesse ínterim, aparecem aqueles que veem uma oportunidade de ganhar com isso. Principalmente hoje, na contemporaneidade, que é um pleonasmo, principalmente hoje, em que existem tendências, né, públicas de preservação da memória, de promoção de uma desmistificação do que a imprensa tanto fez, do que a própria autoridade eclesiástica fez, né? Os aparelhos repressores fizeram, né? Aí daí surgem aqueles que hoje é chamado de fake news, mas que isso já existe na história ao longo do tempo, desde a invenção do poder, que existe a mentira como uma ferramenta, uma instrumentalização do poder, do controle sobre pessoas. Até mesmo a criação do céu e do inferno, né? Essa manobra religiosa da Igreja Católica de inventar o inferno, de inventar o pecado, de inventar toda essa condição. Se você vê o que foi recolhido como sendo depoimento de Jesus, ele não fala em inferno, não fala em purgatório, não fala nada disso. Isso é o discurso da Igreja, que é para a manutenção do poder. Então, por trás desse fenômeno tem esse poder, que ainda hoje desperta a ambição de muitas pessoas. Daí a apropriação indébita da história do Caldeirão. Nós temos pesquisadores, que são conhecidos como o próprio Rui Facó, que ele tem uma intenção, né, nítida de deslegitimar, de trazer um tom pejorativo, né, para toda a experiência vivida por essas pessoas, que são a história contada pelos indivíduos, é a história da vida dessas pessoas, que é apropriada por um Rui Facó desses, por exemplo, e que chega aqui, chuta o pau da barraca, detona, né, cria inverdades e que se tornam mitos. Por outro lado, paralelo a tudo isso, existe a apropriação de pessoas já agora, nos dias correntes, que não tiveram a experiência do Caldeirão, que não sabem nada a respeito do Caldeirão, que invadem a intimidade dessas pessoas que tiveram essa experiência trágica, porém exitosa no campo religioso, e se postam como pessoas experientes, pessoas que tiveram aqui a experiência religiosa e passam a angariar verbas públicas ou ganhar dinheiro de alguma forma com essa história, que são os aproveitadores de sempre. Agora, pasmem, não são apenas oportunistas, né, não são apenas estelionatários ideológicos,
da vida cotidiana das pessoas. E existem também pessoas na academia que fazem isso, né? Que o mundo acadêmico ele tem essa vivência. O mundo acadêmico ele não é uma represa à parte, né? Dentro do mundo acadêmico existem aqueles que trabalham com a realidade, aqueles que trabalham com a seriedade, e existem aqueles outros também que vivem dos frutos desse mecanismo de trocas simbólicas, como dizia o Pierre Bourdieu, do mundo acadêmico. Tem muita gente que tem título de doutor e que essa titulação foi feita de forma bem obscura. Então, hoje nós vivenciamos isso. Nós temos pessoas que se aproveitam da história do Caldeirão sem ter conhecimento nenhum sobre, não é? E que tentam, de alguma forma, ganhar projeção social, ganhar projeção midiática, que tentam, de toda forma, serem recompensados por essa falsidade ideológica que é corrente. Como também existe, paralelamente a isso, os verdadeiros pesquisadores. As vozes veladas dos remanescentes, existem aqueles que têm proximidade, que são pesquisadores como nós, somos pesquisadores, e que somos remanescentes, né? E existem aqueles que ainda a maioria, que não tem o menor conhecimento sobre a importância histórica disso, que não é um acontecimento histórico apenas do Crato, do Juazeiro, ou do Rio Grande do Norte, ou do Pernambuco, ou da Paraíba, dessas pessoas que se deslocaram para cá. É uma história nacional, representa uma movimentação nacional e que justifica, sim, a prática das teorias acadêmicas sobre convivência social. As teses antropológicas, econômicas, né, históricas, sociológicas. Esse fenômeno justifica isso. Não que esse fenômeno tenha acontecido propositadamente para haver esse tipo de interpretação. O que aconteceu aqui foi uma experiência de vida individual e coletiva a partir do momento que estavam todos juntos. Mas cada um tem sua história. E não é justo que toda a tragédia vivida por essas pessoas seja apropriada por um golpista, um aproveitador de imediato. Isso aqui tem que ser, não só tem que haver uma reavaliação histórica envolvendo as instituições responsáveis pelo acontecimento, pela tragédia. Não é uma questão de vingança, é uma questão de esclarecimento. Tem que se esclarecer para que isso seja utilizado da melhor forma possível. Dedei, diante dessa fala de Marx, você que faz muito tempo de pesquisa e é um dos pesquisadores responsáveis por deixar essa história viva e desmistificar e afastar esses mentirosos. Como ao longo desse tempo você vê esses aproveitadores que tentam, de qualquer forma, como o Marx falou, se apoderar de uma história sem ter um entendimento, sem ter um conhecimento, ou que simplesmente vai lá e pesquisa uma coisa que está lá na internet e passa a falar, apoderando-se como se fosse o dono dessa história. Tem uma coisa, tem um lado de preconceito e de inveja, eu diria, porque desde quando o Caldeirão começou a dar certo, diga-se de passagem, entre as experiências de vida coletiva do Brasil, foi o único que deu certo. O único que foi superavitário. Teve a Santa Mica, teve Canoas, mas o único superavitário foi o Caldeirão. Então isso chamou a atenção primeiro dos políticos, que não entendiam como é que eles, com todo o conhecimento, não conseguiam resolver essa convivência com o semiárido, com as secas, e um negro, pobre, analfabeto, consegue. Entendeu? Então isso, depois ele começa a se apropriar de falsas notícias, de falsas opiniões, como forma de desmontar a imagem do Beato e aí justificar uma intervenção, né? Por outro lado, tem uma martelada do Getúlio Vargas, isso está aí por volta de 1930, de mudar a cara do Nordeste. E que pediu, o primeiro ato dele era acabar com Beatos e Cangaceiros. Tanto que em 1937, quando os cangaceiros tinham morrido,
Todos não. Ou tinha morrido ou estava preso. Estava em processo de extinção já. Era. Lampião, para quem não sabe, foi o último cangaceiro. O cangaço não se resume, a história do cangaço não se resume a Lampião. Termina com Lampião. Né? E os beatos, todos eles foram perseguidos nesse período. E isso tinha um aval, que se esclareça aqui, certo? Isso tinha um aval do discurso acadêmico, que é o mesmo discurso adotado por Monteiro Lobato, por Euclides da Cunha, quando vai fazer a cobertura lá de Canudos, que é respaldado no positivismo, né? No determinismo positivista, na teoria da evolução, que foi amplamente divulgado no período e que tomou conta das instituições acadêmicas e que, por incrível que pareça, estamos vivenciando uma mudança de paradigma e ainda existem universidades no mundo todo que ainda adotam a visão positivista. Era sinônimo de atraso, estar relacionado diretamente a uma religiosidade popular. Não, isso aí é atraso. A gente precisa evoluir. Para se evoluir era necessário dizimar, porque a ideia era aquela da teoria da evolução, que é aquele mais fraco, aquele que vai comprometer, né, uma padronagem superior, tem que ser extirpado. Então, isso vai fazer com que exista uma alimentação oficial e científica, inteligente, para se justificar o massacre. Não bastava chegar aqui e desmontar a instituição Caldeirão através de acordos políticos. Tinha que dizimar, tinha que exterminar, porque a ordem era acabar, porque todos os que moravam aqui passassem a ser. Que isso era uma eugenia, né? Era uma eugenia. Tem que passar a ser. A ordem do bispo era essa. Não pode ficar ninguém. Quando eles entregaram a terra aos salesianos, eles venderam a seus Zételes, que era um fazendeiro que morava aqui vizinho. E nessa época, o beato quis comprar. E os salesianos repetiram. O bispo disse que vocês tinham que ir embora. Né? Então existia. Isso que o Marco falou, a questão positivista, ela é reforçada oficialmente de maneira fantasiada. Se você, ontem a gente estava comentando, quem fizer uma leitura mais atenta ao livro Sertões, vai ver lá como é que ele dá o perfil do sertanejo. É o processo de destruir a imagem. Então não pode ter, porque não pode ter experiência exitosa porque o sertanejo é bronco, é torto, é não sei o quê, tá entendendo? O sertanejo, antes de tudo, um forte. Forte para quê? Para ser escravizado, ele aguenta. Pode escravizar que ele aguenta. Entendeu? Fortalece essa visão positivista. Né? E você... Esse papel todinho que a gente coloca, Estado, Igreja e Sociedade, tem a imprensa da época que vai legitimar todo esse discurso. A imprensa, ela era... O veículo de imprensa que fez esse trabalho foi o jornal Povo. Né? Eu tenho um arquivo vasto, passei para você, de todas as manchetes. Era a primeira página. Leia-se Duma. Por quê? Porque ele fazia parte da Liga Eleitoral Católica. E a LEC ficou responsável também. A LEC era tão poderosa na época que a Câmara Provincial dos deputados tinham 19 cadeiras. A LEC chegou a eleger 16. Eles usaram muito isso. Mas, às vezes a gente encontra bons trabalhos sobre o Caldeirão, como eu li uma tese de doutorado de um juiz de Carpina. Na época ele estava em Carpina. A desconstrução do direito. O caso do Caldeirão da Santa Cruz. É muito positivo isso. Mas aí você vê um livro como Os Sertões, como Juazeiro, clássicos onde ele passa o tempo inteiro chamando Padre Cícero de padre embusteiro, sabe? De a negra milagreira, não, o padre milagreiro, a negra embusteira, com uma beata. E reforçado pelo padre, não vou dizer o nome, mas um padre aqui do Crato, da Diocese do Crato, que escreveu um livro
o apostolado do embuste. Né? Vastamente publicado. Embuste do ódio. E aqui é o discurso do ódio, que são histórias posteriores, a igreja lutando contra a independência da Romaria, que é uma questão econômica, que a igreja perdeu o controle econômico, como ainda hoje perdeu o controle econômico, né, dos romeiros, vai lá e pega o dinheiro e tal. E outra coisa que também tem que ser notada, a literatura, que é considerada canonizada, né, o cânone literário do período, escritores famosos, e que, na realidade, contribuíram para essa narrativa jocosa, para essa narrativa negativa, para a justificação de que aqui era um antro de subdesenvolvimento, de subraça. Né? Os romeiros são tratados nessa vasta literatura que nós temos aqui, que são considerados clássicos e que muita gente idolatra, né? E são livros clássicos, considerados clássicos, que o tom é esse. Não, ali é uma subraça, ali e isso foi comprado, e o pior, isso foi praticado. Agora a história ela é irônica, né? O Walter Benjamin defende a ideia do Nietzsche, né, que não existe futuro, é o passado que volta em forma de farsa. Hoje nós estamos vivenciando isso. A igreja correndo atrás de solucionar o prejuízo e tentando se aproximar das pessoas. É válido, né? Uma reavaliação histórica da igreja é válida, mas é mais válido ainda reconhecer todo o processo. Fica muito mais ético, muito mais didático, fica muito mais honesto, né? A autoridade do Estado, por exemplo, um episódio que eu acabei de comentar aqui em off, todo o processo de tentativa de se anular esses fenômenos históricos foi a destinação da ossada da Beata Maria de Araújo. A igreja foi lá, retirou os ossos, né, do túmulo da Beata, e ninguém sabe até hoje. A igreja deve essa resposta. Onde estão os restos mortais da Beata Maria de Araújo? Esse é um dos exemplos de uma necessidade de reparação. Não é vingança, isso não se trata desse pensamento pequeno, de revanchismo, se trata de uma coisa mais civilizada. Não, vamos reparar historicamente para que isso não se repita. Né? Se reparar, precisa sarar essa ferida. Essa ferida tem que ser curada. É uma ferida aberta e que essas instituições as instituições calam, as instituições políticas calam, as instituições religiosas, judiciárias, as religiosas principalmente. Enquanto isso, o povo caminha. Em alguns casos, como no caso do próprio Padre Cícero, né, quantos eles santificaram e beatificaram por coisas que não justificam, mas o Padre Cícero não. Né? Mas o povo, por exemplo, tem uma localidade aqui no Crato, que em março, no dia do aniversário do Padre Cícero, tem uma procissão com ele no andor. Então, a ideia de uma pessoa santa já existe. Já existe. A igreja que corra atrás. Porque o prejuízo já está instalado.